Boa noite, gente! Muito bem-vindos à live nossa, live especial, né? Uma live Covid. A gente já chegou a realizar uma live Covid a respeito de com a doutora Luziane e hoje a gente vai fazer uma segunda live, né? Covid com meu amigo, meu sócio Luiz Felipe e sobre um tema muito importante, né? A gente colocou como título Manifestações Bucais da Covid, o que você precisa saber. Então, eu acho que é um tema de extrema importância para a nossa área. A gente está vivendo essa pandemia. Boa noite a todo mundo aí, gente. Muito feliz que vocês estão presentes aí. Espero que vocês gostem, né, dessa nosso bate-papo. A gente sempre fala live, mas um bate-papo entre amigos, entre colegas. E a gente espera que seja o mais proveitoso possível, né, para que a gente traga informações super recentes, né? Claro que os papers em Covid. E aí, Felipe, Ô, beleza? beleza, Darção? Boa noite, pessoal. Tá dando para ouvir bem aí? Tá, aqui tá show. Tô escutando certinho, perfeito Show aqui. de bola. Não, tô de fone é E melhor. Não, e tava falando que a gente vai fazer uma live baseado em artigos muito recentes, né? Tudo 2020, claro, Covid é 2020, né? E o que a gente tem encontrado na literatura atualmente. É óbvio que tudo são achados preliminares, não são achados definitivos. A gente vai depois, na hora de encerrar, a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas já de antemão, a gente queria falar que poucas pessoas têm experiência, existem poucos artigos relacionados à nossa área, mas todos os artigos a gente esmiuçou para trazer as informações mais quentes possíveis aí para vocês que vieram acompanhar a gente. Ô, beleza, pessoal? Boa noite, Darção. Obrigado pela introdução aí. Eu acho que a gente pode, agora nem precisa, pode deixar o comentário rolando ainda, depois a gente bala, até Depois. porque o pessoal tá saudando. É, então é isso que o Darcy falou, a gente trouxe esse tema para vocês, que é um tema bem dentro da estomatologia inicial, é claro. Eu perdi um pouco do começo do que o Darcy falou, mas a ideia nossa aqui é realmente abordar o que tem sido falado nos artigos. Não é nem eu e o Darcy que não tivemos acesso a esses pacientes, mas muitos colegas, até que trabalham em hospital, também não tiveram acesso, uma vez que a doença é muito grave, vai direto para a UTI. Então, a gente não sabe nessas manifestações bucais que a gente vai falar aqui hoje para vocês, e muitos devem estar totalmente curiosos aí a respeito de quais são essas manifestações. A gente não sabe se no futuro essas manifestações serão confirmadas como manifestação bucal da Covid-19 mesmo, ou, né, refutadas, na verdade, derrubadas, porque a casuística é extremamente pequena nesse momento. Então, é uma discussão que a gente vai levar para vocês, tudo assim com muita humildade mesmo, mostrando para vocês realmente, tentando informar aos colegas da área aqui que isso tem acontecido e a gente espera aprender aí todos juntos. Queria fazer uma saudação especial também, Darção. Eu acho que o pessoal já está aí. Os nossos alunos da Brás Cubas, que Sim. primeiro que também estão aí, né? Alguns alunos meus da Unical que também devem estar presentes. E uma saudação especial ao pessoal de Santa Cruz do Sul, eu acho, se não me engano, a cidade, que é da professora Cibele, que liberou aí ou na verdade pediu para os alunos participarem dessa live aí também. E foi bem bacana que deve ter alunos presentes. Depois, assim, a gente vai deixar o nosso contato, tá? Para que vocês possam continuar em contato mesmo com a gente. E essa é a primeira live de Covid. Olha o Felipão aí. Obrigado, viu, Felipão, Show. por deixar aí os alunos participarem dessa live aí com a gente, tá? O Felipe é o professor Felipe da Brás Cubas, também dá aula com a gente na semiologia lá, na patologia bucal. Então acho que vai ser bem bacana. Olha lá, o Dom Alberto Santa Cruz do Sul. Já falaram aí, Darcy. Então, Uhum. deixar aí a saudação para eles aí. Obrigado, viu? Não, gente, e quanto aos artigos, depois a gente vai disponibilizar o contato do Felipe, vocês mandam um WhatsApp para ele e ele vai mandar para vocês por WhatsApp todos os artigos, tá? Então vai ficar bem fácil. No final, vocês vão ter o contato do Felipe, mandam uma mensagem para ele, ele vai repassar todos os artigos. São 10 artigos que a gente
gente buscou, claro que tem mais, a gente leu mais do que 10, mas 10 mais relacionados com o que a gente vai conversar hoje aqui. E vamos já Vamos, falar vamos já agora. para não perder tempo, né? Então vamos lá, gente. Eu acho que nesse momento a gente pode tirar um pouco os comentários. Vocês podem fazer perguntas à vontade, tá? Mas perguntem, tem um esquema de perguntar. A gente vai tirar o comentário aqui, tá, pessoal? Para a gente discorrer com uma linha reta nesse discurso, nessa discussão minha do Darcy, nem coloco uma aula, mas uma discussão. E, eventualmente, se a gente não conseguir responder as perguntas, a gente vai deixar o nosso celular particular mesmo, e-mail, vocês têm aqui o nosso acesso no Instagram, então a gente pode continuar respondendo as dúvidas. Mas a ideia é que a gente siga uma linha reta, termine e responda aí alguns questionamentos, que eu tenho certeza que irão ter muitos. Só adiantando, essa live não vai ficar salva, tá, pessoal? O pessoal que está perguntando, essa live não vai ficar salva, tá bom? Tá, então é só para falar que essa live não vai ficar salva, mas a gente tem a possibilidade de, dependendo da repercussão, fazer uma outra live. Porque lembrando, gente, é um assunto extremamente novo. Nós estamos falando para vocês aqui de trabalho que foi publicado há 5 dias atrás, há 10 dias atrás no máximo. Então, quem sabe daqui 10 dias não tenham mais artigos que até corroborem o que a gente está falando hoje. E como eu falei, esses artigos que vão ser publicados, a gente também trabalha com pesquisa, a gente tem ativo, né? Nós somos ativos nessa área de produção científica, e eu até vou mostrar para vocês um trabalho particular meu, que é sobre Covid-19 também. Então, para vocês verem como a ciência é dinâmica, né? O que se fala hoje pode ser refutado ou comprovado daqui a uns tempos, sempre com embasamento científico. Então, vamos começar falando das manifestações bucais da Covid-19. O que você precisa saber? A ideia dessa live é discutir com o meu amigo Darcio essas questões. Quando a gente fala em estomatologia, de modo geral, nós temos lesões eminentemente bucais, tá? Um exemplo clássico para todo mundo aí, hiperplasia e fibrose inflamatória. O paciente tem uma prótese mal adaptada, causa uma lesão. Outra lesão bem frequente, mucocele. São lesões extremamente locais. E nós temos um grupo de lesões que são manifestações bucais de doença sistêmica. Um grupo grande dessas manifestações, as doenças autoimunes, por exemplo, pênfigo vulgar, líquen plano, eritema multiforme, pemphigoide benigno de mucosa. Essas doenças não são doenças bucais, sim sistêmicas com possibilidade de manifestação bucal. O interessante é que, às vezes, essas manifestações bucais são tão importantes, no caso do pênfigo vulgar, por exemplo, que são manifestações iniciais, tá? E aí nós temos também as doenças infecciosas, candidose, herpes, sífilis, que são doenças também com comprometimento sistêmico e bucal. E aí surge esse ano para a gente a Covid-19, essa pandemia bizarra, horrível, negra, que ocorreu primeiramente, né, em Wuhan, na China, no final do ano passado, e esse ano se disseminou para o mundo todo, fazendo com que o nosso país já seja um dos países mais afetados do mundo por essa pandemia. E aí uma série de acontecimentos horríveis, como o nosso isolamento social decorrente da pandemia, para a gente diminuir esse contágio. Então, a partir do momento que essa pandemia foi descoberta, alguns sinais e sintomas apareceram concomitantemente. E depois disso, outros pacientes foram relatando: doutor, eu tenho sentido tosse além do normal, eu tenho sentido, por exemplo, perda de paladar de olfação, que é um assunto que a gente vai abordar muito hoje. Talvez seja a única manifestação concreta como manifestação bucal, vocês podem guardar bem isso, que é a ausência de paladar. Se vocês até olharem na Organização Mundial de Saúde, no site, ela já coloca como uma das condições que pode ser uma manifestação da Covid-19. Tá, pessoal? E aí, nisso, a gente foi entendendo. E o mais interessante da gente entender essa doença, eu sempre faço um paralelo aqui, que a medicina, a odontologia, ou melhor, a área da saúde não é uma área exata.
não é uma ciência exata. Então, é interessante quando a gente conversa com um engenheiro que quer sempre que as coisas aconteçam como uma linha reta, e aqui não é assim. Vamos esquecer da Covid-19. Pensa que você tem uma gripe, um resfriado. Às vezes você está gripado com dor de cabeça, dor no corpo e febre. Eu já estou gripado com tosse, coriza e uma febre um pouco mais alta que a sua. Mas eu não tenho dor no corpo. Nós dois temos aí uma doença de gripe, por exemplo. E a Covid-19 é assim. Se todas as pessoas manifestassem exatamente os mesmos sinais e sintomas, o diagnóstico seria muito mais fácil. A gente nem precisaria correr tanto atrás de técnicas de diagnóstico rápido, enfim. Tá? Então, dentro desse pool de sinais e sintomas, chegou ou chegaram aí as manifestações bucais do que tem acontecido. O Darcião, a qualquer momento, cara, eu acho que você pode entrar aí também, tá? Sim, claro. Não, mas na verdade é bem isso que você falou mesmo, essa questão, né, de perda do paladar. E a gente vai conversar bastante que a perda do paladar tem uma íntima relação com a perda do olfato, né? E isso que talvez seja o mais importante nesse momento, num primeiro momento, com esses estudos preliminares, né, em relação aos achados, às manifestações bucais. A gente vai mostrar um artigo que é muito recente, que mostra 3 pacientes aí, e artigo com achados interessantes, mas a gente também vai discutir um pouquinho essa questão da literatura, né, porque a gente vai fazer uma análise crítica em relação à literatura, que são coisas recentes, e quando a gente está vivendo uma época de pandemia, é claro que, né, vão sair artigos que possam trazer informações que não sejam informações assim que no futuro a gente use como manifestações da Covid, né? Foi uma coincidência. Mas a gente vai trazer esse artigo, é um artigo bastante importante, porque nós, como dentistas, temos que ter essas informações até para atender o paciente e saber, né, se o paciente tiver uma manifestação bucal e tiver esses sinais, ou não tiver os sinais clássicos, né, febre, tosse seca, que são mais considerados pela mídia, todo mundo está escutando falar, poder, né, falar, nossa, será que não pode ser uma manifestação? Então é para isso que a gente veio trazer todo esse assunto para vocês, um assunto muito importante, né? Então, Darcy, se quiser ir adiante, o próximo slide, por favor. Então, pessoal, olha que interessante. A gente colocou esse slide para vocês para mostrar que é basicamente baseado em artigo que a gente tem falado aqui, só que são alguns exemplos. O primeiro, olha que interessante como o artigo está disponível para a gente. Isso, quem não sabe, é quando o artigo foi aceito, ele está em proof. Ele ainda vai sair como versão final. De tão novo, a editora não teve tempo hábil de publicar. E é uma informação extremamente relevante. Esse primeiro artigo, que é um artigo espanhol, talvez seja o que fez, na verdade, talvez não, foi o que fez com que a gente manifestasse a live para vocês. Tá? Esse mostra 3 casos clínicos de pacientes confirmados e suspeitos, mas que possivelmente vieram a confirmar depois, não tenho tempo no artigo falando isso, de manifestação bucal nesses pacientes. Manifestações essas, em 2 casos, muito parecida com a herpes zoster, tá? Até deixar claro para vocês aqui, olha que interessante, que já fica aí uma pulguinha atrás da orelha e um discernimento. A gente fala muito isso com nossos alunos, né? Ensinar a capacidade de raciocinar em cima de um assunto. Será que essa manifestação bucal ela é diretamente relacionada com a Covid-19? O vírus conseguiu causar lesão? Primeira pergunta, primeira dúvida. Ou, diante de um estresse que tem acontecido com o paciente, ele está enfrentando um processo patológico. Então, ele está no estágio de estresse. Esse estresse fez com que ele manifestasse alguma lesão herpes-like, vamos dizer assim, semelhante a herpes, né? Um caso que mostra essa lesão fala que ele não tinha histórico de herpes, o que pode corroborar com que essa lesão, essa doença tenha sido aí, essa lesão tenha íntima relação com a Covid-19, tá bom? O artigo e ainda de baixo, um outro fator, né, pode Felipe, falar, também, porque além desses 2 fatores, tem o fator que pode ser que o paciente teve um momento de imunossupressão e lesões de herpes zoster manifestam nesse momento. Então, tem uma terceira possibilidade. Então, a gente vai estar discutindo hipóteses, a gente não está falando nada com certeza aqui, né? Deixa eu só fazer um parênteses aí para o pessoal, tem gente de Santa Fé aí,
Eu agora há pouco aceitei bastante gente aí, desculpa, o meu Insta não é aberto, então quem porventura não conseguiu entrar pelo meu Insta, vocês avisem, vocês que são colegas, para entrar pelo Insta da CD Concurso, que é aberto, tá, gente? Então vamos em frente. E o último artigo que a gente mostra aí é a questão, uma outra manifestação bucal que pode não dar lesão, pode ou não, mas pode dar sintoma, que é o acometimento da glândula salivar. Que está claro que o vírus está na saliva, isso já foi identificado. O vírus está na saliva. Só que não está claro que esse vírus causa uma lesão na glândula salivar que vai fazer com que o paciente tenha uma cialodenite aguda durante o estágio ali da Covid-19, ou, olha que dado interessante, isso é uma suposição, tá, gente, dos pesquisadores. Após a cura, né, o desaparecimento de todos os sinais e sintomas, quando o paciente fica no isolamento, após 14 dias, ele foi diagnosticado, já se curou, não está manifestando sintoma nenhum, é importante que o clínico fique atento com esse paciente se ele não vai manifestar nenhum sintoma de xerostomia, por exemplo, ou uma diminuição no fluxo salivar. Isso porque eles têm uma ideia que o vírus pode danificar, em parte, glândula submandibular e parótida, e fazer com que o paciente manifeste essa condição pós-Covid-19, entendeu? Um paciente que foi contaminado, pós-Covid-19 ele manifeste. E aí já é um caso de uma cialoadenite crônica, tá? Então a gente ainda não se sabe, né? Não sei quando nós vamos saber disso, mas a gente trouxe isso para vocês, como manifestação. O que nem era falado em janeiro, fevereiro, em março, agora a gente já está abordando aí. Será que a cialoadenite é aguda ou crônica? Isso vai ocorrer nesses pacientes? Tá? Então a gente acaba abordando desta forma. E é muito importante que você falou, Felipe, porque o artigo também fala dessa questão de possibilidade também da glândula salivar ser só um reservatório, né? Não ser realmente atacada, acometida pela virulência do vírus e ser um reservatório a glândula salivar pelo fato da glândula salivar, principalmente células epiteliais dos ductos, né, ter uma grande quantidade daqueles receptores, né, ECA. AC2 lá, né? Sim. Então, exatamente isso, Darsan. A ideia é essa. Eu até vou comentar essa parte aí que você falou quando eu falar desse artigo propriamente. Aí você fala daquela história da saliva, se ela é amiga ou inimiga da Covid-19 que eles falam aí. Mas pode ir em frente. Então, gente, contextualizando, a SARS, né, que na verdade é a SARS-CoV-2, porque essa infecção já existiu uns bons anos atrás, né, como o SARS-CoV, então ela teve bem menos comprometimento do que se tem hoje. A gente sabe que ela ocorreu em Wuhan, o primeiro caso na China, e olha que absurda a quantidade de casos. Isso eu atualizei hoje à tarde, eu olhei no Google e consegui atualizar esses casos. Então nós temos hoje no mundo 4.370.000 casos da Covid-19, com quase 300.000 mortes, gente. Um número absurdo. E no Brasil, esse número tem crescido de uma maneira muito grande, até talvez dos que mais crescem no mundo, junto com os Estados Unidos. Então nós temos hoje 196.000 casos diagnosticados no Brasil da Covid-19, sendo 13.551 mortes hoje à tarde, que é o que eu verifiquei. E com relação aos sinais e sintomas, quando o paciente tem Covid, o que ele manifesta? Os sinais mais comuns, tá, pessoal? Até de acordo, eu coloquei com Carreiras Presas de 2020, que ele citou, for dor de cabeça, garganta seca, aqui ele já fala, né, de ausência de hiposmia, ausência de olfato, ausência de paladar, diarreia, dispneia, pneumonia. Então tem uma série de alterações que acabam ocorrendo de modo inicial. E as outras manifestações, eu até coloco de novo aqui a manifestação olfatória e gustatória, porque de manifestação bucal, pessoal, se a gente pensar assim, a maioria daqui da live, nós somos cirurgiões dentistas. Então, o que para nós ocorre? Principalmente manifestação gustatória, ausência de paladar. Eu até vou trazer uma história para vocês muito interessante, só para finalizar esse slide, de um colega que foi diagnosticado com a Covid-19.
Então, pessoal, outras manifestações, lesão em derme, pé, mão, na pele, uma série de lesões que deixam o paciente com uma aparência muito ruim. Então, doenças que se assemelham à psoríase, se assemelham à varicela, urticária, febre, astenia, que é fraqueza muscular, aumento dos linfonodos, vômitos, dor no músculo, lesão em rim, fígado. Desculpa, eu trago uma desculpa aqui, um parênteses, de estar em inglês. Não é porque eu quero falar inglês, não, gente. É que como os artigos estão todos em inglês e a gente não teve tanto tempo para elaborar isso, ficou mais fácil a gente transladar direto do artigo para cá. E, pessoal, depois a gente vai deixar o contato, eu vou passar todos os artigos na íntegra para vocês. PDF, todos. Só vocês entrarem em contato comigo no WhatsApp, eu vou só encaminhar. Tá bom? E vocês vão ver que todos os artigos são em inglês. Nesse slide tem uma coisa interessante, Felipe, que é essa questão de lesões varicela-like, parecidas com varicela, né? Como se fosse varicela. Por quê? Aquelas duas manifestações que a gente vai ver no artigo que você falou dos 3 casos, são lesões que parecem herpes zoster. E o herpes zoster tem essa relação com o vírus da varicela, né? Então, pode acontecer. Ele não aventou essa hipótese no artigo, né, dessa possibilidade de ser lesões de herpes zoster, né, mas como os artigos italianos principalmente falam dessas lesões varicela-like, existe essa possibilidade. Eu pensei, né, comigo na hora de ler os artigos, e na hora que eu estava vendo essa manifestação em pele varicela-like, eu pensei nessa questão de ser uma manifestação de herpes zoster mesmo, né? Sim, isso é um dado importante. Muito importante. E só para falar lá embaixo, para fechar, não precisa nem passar o slide, contar 2 histórias para vocês aqui, que já acaba sendo uma pequena casuística nossa de perca de olfato e paladar. E eu vou voltar disso depois, que tem um índice muito interessante disso, tá, gente? Que é até um índice preditivo de gravidade da lesão ou não. Então, o primeiro caso é até de uma amiga minha, que a mãe dela, ela falou, nossa, Fê, minha mãe foi diagnosticada com a Covid-19 e tal, e teve perca de... Ela não tá sentindo gosto de nada e não tá sentindo cheiro de nada. Eu, assim, naquele momento, isso faz um mês mais ou menos, eu falei, deve ser uma condição local, não sei se deve estar relacionado com a Covid-19 em si, né? Aí, montando a aula, a gente viu que isso realmente era evidente. E aí, 3 dias atrás, um colega que deve estar até assistindo a live aí, é claro que eticamente nunca falaria o nome, mas ele foi diagnosticado, eu falo colega porque, pessoal, ele é um cirurgião dentista. Então aqui já fica um outro detalhe para vocês. Segundo ele atendendo com 100% de cuidado com os pacientes. É claro, será que ele pegou no consultório ou ele foi contaminado no consultório? Não dá para saber. Uma padaria ou algum lugar que ele tenha ido. Mas fato é, um cirurgião dentista que foi contaminado com a Covid-19. E aí ele contando a história para mim, que sentiu um sintoma de febre leve, um pouco de tosse, garganta seca, mas não tão grave, até diferente ou melhor, parecido com uma gripe leve. Mas o que realmente incomodou e incomoda, porque eu falei com ele ontem, ele ainda está com essa sintomatologia, é a ausência de paladar e a ausência de olfato. Ele até falou, nossa, Felipe, quando que isso vai parar? Eu falei, tem um pouco de paciência. A gente sabe que a Covid-19 é uma doença muito morosa, a gente está percebendo isso. O paciente tem ficado muito tempo no leito para se recuperar. Então, no leito de UTI, depois ele passa para a unidade semi-intensiva e depois vai para casa. E quando ele está em casa, ainda que esteja com sintomas leves, esse sintoma leve ele é moroso para passar, tá? Então é um relato extremamente importante, dos poucos que a gente tem, pessoal, assim, tô falando para vocês, de uma experiência que realmente agora a gente vivenciou, porque ele veio contar, eu até pedi, posso compartilhar o seu caso com as pessoas, por você ser cirurgião dentista também? Falou, não, Felipe, fica à vontade. Aí eu até perguntei, curiosidade, né? Que a gente sabe aqui como é a estratégia de tratamento. Ele falou que ele procurou o postinho, fez o teste para Covid e o médico já receitou para ele a cloroquina, tá? Com uma dosagem um pouco mais alta no primeiro dia. Melhor, hidroxicloroquina. E seguiu por 4 dias mais com cloroquina. Concomitantemente associou a azitromicina, 500 miligramas por dia durante 5 dias.
e associou um complexo vitamina imunoglucã que tem zinco e vitamina C por 20 dias, se eu não me engano, uma cápsula por dia, para ajudar ali o sistema imune a se recuperar. Então, pessoal, eu acho que já comecem aí anotando, mas uma manifestação bucal clara, e talvez seja a principal, é a ausência de paladar, tá bom? Garção, fique à vontade aí para complementar, tá? Não, tranquilo. Então vamos lá. Agora a gente vai falar exatamente desse artigo do Carreiras ou da Carreiras Presas. Esse é o sobrenome da autora, uma autora espanhola que, pelo que parece, nesse paper bem pequeno, ela relatou esses 3 casos com manifestação bucal. De novo, será que essas manifestações bucais são reais? A gente não pode claramente dizer aqui, como eu falo para vocês, gente, herpes zoster, a gente vê ulceração em palato, em região unilateral. Tá, isso tá claro hoje. Aqui vocês vão ver muito semelhante a herpes zoster. Mas como eu disse para vocês, como é muito inicial, será que isso vai se confirmar lá na frente ou não? Tá? Então esse paciente, o primeiro paciente, estava com muita dor no céu da boca e aí com as lesões que lembravam uma estomatite aftosa recorrente. Herpética. Uma estomatite herpética recorrente, desculpa, estomatite herpética recorrente. E aí ela até usou diagnóstico diferencial de febre aftosa, doença dos pés, mãos e boca, ou herpes simples. E aí é até uma conclusão da própria autora, que fala que o Covid pode ter um estresse, pode estar numa situação estressante, e essas lesões podem ser decorrentes desse estresse. Tá? Pode ir adiante, Darção? E o tratamento? O que acontece no tratamento? Essa paciente já foi colocada com uso de valaciclovir, 500 miligramas de 8 a 8 horas e associada com a clorexidina tópica. Tá? Uma coisa que é importante notar também, a gente falou isso no começo e eu até coloquei o diagnóstico, o bisdiagnose aí, porque que acontece? Como a infecção é muito grave, isso é uma outra dica, tá? O paciente vai direto para a UTI e não passa na mão dos dentistas. Então, também tem uma vertente que fala que as lesões bucais estão sendo com diagnóstico falho. Ou seja, o paciente tem manifestação bucal, mas ela não é observada. Isso aí, em algum momento desse cenário, a gente vai notar. Mas, por enquanto, a gente sempre fica nessa. Nossa, será que essa manifestação bucal o paciente tem, mas nós não estamos vendo? Ou essa manifestação bucal, na verdade, é decorrente de um estresse e não é associada ao Covid. Ou, não, essa manifestação bucal é associada ao Covid, porém, num número pequeno de pacientes que desenvolvem a doença. Tá? Eu espero que vocês estejam compreendendo, até estou falando num ritmo um pouco mais rápido, porque a gente tem 1 hora só de live, e eu quero ainda abrir para perguntas, então eu acho que a gente tem ido nesse caminho. Vou resumir de novo o que eu falei agora, até para a gente ter uma linha de raciocínio. Então, gente, com relação às manifestações bucais, será que elas têm em grande quantidade, mas a última coisa que o médico vai querer ver é uma manifestação bucal, uma vez que o cara não está nem conseguindo respirar. Então, por que eu quero ver se ele tem uma afta? Tá? Esse é um ponto. Ou, segundo ponto, os pacientes, essas manifestações bucais praticamente não existem, e se existem, são decorrentes de um estresse da doença, ou seja, manifestações bucais indiretas, ou elas existem, porém, em um pequeno grupo de pacientes com a Covid-19. Tá? Então, são manifestações incomuns da doença. Então, tudo isso, quem sabe aí, nas próximas semanas ou no próximo mês, a gente faça uma nova live para vocês, com respostas um pouco mais sedimentadas. E aqui, olha que interessante, o paciente... Pode passar mais um, Darção? O paciente usou o valaciclovir, 500 miligramas. É legal que a gente use esse medicamento bastante também, né, Darção? Se puder falar um pouco. Sim, para tratar pacientes com herpes zoster, né? E esse caso em especial é um caso que o paciente não tem o diagnóstico confirmado. Então, no artigo ele fala, né, da possibilidade, porque ele teve febre, ele foi um paciente praticamente assintomático, mas a esposa teve o diagnóstico fechado de Covid,
E ele fez os exames laboratoriais, mas não tinha ainda um resultado definitivo quanto aos exames, né? E essa lesão que a gente está vendo é uma lesão que a gente está vendo unilateral, e o artigo, ele não, em nenhum momento ele fala dessa possibilidade de ser uma infecção de herpes zoster, né, de uma manifestação de herpes zoster. Ele fala dessa possibilidade de lesões de herpes simples, mas poderia, porque tem características de herpes simples, mas a gente olhando, a gente também coloca como, dentro das hipóteses diagnósticas, o herpes zoster, né? Então Sim, essa é a sem dúvida. possibilidade, e até por isso foi tratado com valaciclovir, né, que é uma medicação antirretroviral bastante utilizada nesses casos aí. Não, show de bola, isso aí mesmo. Eu acho que é uma condição bem interessante. E o outro caso mais ainda, né? Para a gente pensar em herpes zoster, né? Sim. E depois que a gente leu aquela manifestação varicela-like, ficou mais claro para mim essa possibilidade, né? De ser uma manifestação até... Pode ser uma coisa concomitante ou pode ser mesmo do Covid, né? Então a gente fica nessa dúvida, né? Se é uma manifestação do Covid, porque o Covid não deixa de ser um vírus, né? Ou pode ser alguma coisa concomitante pela questão imunológica também. Então ninguém sabe, é o que você falou, né? Provavelmente daqui a um mês a gente tenha informações mais robustas que a gente possa falar alguma coisa mais concreta. Né? Sim, sim. Então vamos adiante para o caso 2. A gente vai discutindo, porque o caso 2 é bem parecido, só que a paciente ela se recuperou muito mais rápido, foi bem mais brando. Ela também teve múltiplas úlceras múltiplas aftas no céu da boca e que se assemelhavam até uma infecção herpética. De novo, a gente pensa mais no herpes zoster, eles falam de herpes simples. Só que essa paciente ela não tem história prévia de herpes simples, tá? Então, assim, será que é intimamente relacionada com a COVID? Na verdade, essa paciente ela já foi tratada somente com antisséptico bucal, provavelmente a clorexidina mesmo, que eles usam bastante aqui. Passa mais um. E aí, gente, olha para vocês verem aí no unilateral também, uma série de úlceras que ocorre, que às vezes até se coalescem também unilateral. É um caso que, batendo o olho, por que não pensar em outra infecção viral? É pensar numa infecção com uma Covid-19. Então, é um caso bem interessante. Nós, na faculdade, vocês também em outras faculdades aí, vocês têm uma divisão na semiologia e na patologia, que são as infecções. Então, a gente tem infecção viral, infecção bacteriana, infecção fúngica. Tá? Dentro das infecções virais, a gente aborda o quê? Herpes, principalmente. Tá? Hoje em dia não fala tanto de HIV, manifestações bucais do HIV, que antigamente eram mais observadas. É até interessante isso, né, Anderson? Eu pensei agora fazer essa correlação com o HIV, que quando ele começou, lá no começo da década de 80, passou um tempo também para perceberem que como ele tinha manifestação bucal. E sim, quantos casos a gente, né? Eu no começo da carreira, eu tenho 15 anos de formado, então uma carreira média, assim, não sou tão velho, mas também não sou, tô no comecinho da carreira ainda, mas no começo, logo que eu fazia estágio, que foi lá no ano de 2006, 2007, a gente ainda via mais pacientes com HIV. Então eu cheguei a ver muitas manifestações bucais, como sarcoma de Kaposi, ou de Kaposi, leucoplasia pilosa, causada aí pelo vírus Epstein-Barr, candidose pseudomembranosa, um monte, que sugeriram que aquele paciente poderia ser um paciente de HIV positivo. Eu acho interessante fazer esse paralelo aqui, até porque ontem mesmo eles estavam comparando na mídia o HIV com a Covid-19, Darcião, até do ponto de vista de ser endêmico, de persistir. Hoje a gente sabe que o HIV está bem controlado, né, com os antirretrovirais utilizados e tudo mais, e até por esse controle, o paciente quase não manifesta ali um sinal bucal. Ou até não é nem um sinal bucal. O paciente ele vive normalmente, não tem nenhuma característica de HIV positivo. Isso é muito bom. São dados importantes que você está falando nessa questão, essas correlações, porque se a gente pensar na nossa profissão como um todo também, o HIV foi muito importante na questão de biossegurança. E o que a gente está vivendo agora é que o Covid vai trazer um monte de modificações ou formas de atendimento, atender o paciente, né? Então foram marcos em relação à biossegurança, e o HIV foi um marco, e o Covid provavelmente vai ser
um marco também muito importante, né? Não Também é só uma... nessa questão de lesões que pode acontecer, mas na biossegurança isso já é bem claro para todo mundo, né? Eu pensei nisso esses dias, assim, refletindo, né? Porque é legal quando a gente conversava com os dentistas mais antigos, e eles falavam que atendiam sem luva o tempo todo. Não vou entrar em biossegurança aqui não, tá, gente? Até porque o tema não é esse. Mas, e a gente achava um absurdo. Nossa, como que eles ou acham um absurdo, né? Atender sem luva e tudo mais. Eu vejo a odontologia daqui 20, 30 anos, por exemplo, o que a gente fazia hoje com a Covid, eu acho que as pessoas aqui vão pensar o que a gente faz hoje é um absurdo, né? Do ponto de vista de biossegurança, pela própria evolução do que tem acontecido. Então, aí é mais um caso. E é um dado bastante importante essa manifestação, porque pode ser como se fosse o HIV, né? Uma manifestação, sei lá, de herpes zoster, uma doença fortemente associada com Covid, por conta da questão imunológica, assim como no HIV acontece candidose, leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi. Ninguém sabe, né? A gente só está trazendo o que está saindo de mais recente na literatura mundial aí. Sim, então, pessoal, só para fechar, esses dois casos interessantes desse artigo da Carreiras Presa Espanhola, 2020, muito legal ela conseguir fazer isso, porque eu acho que em todos os países aí deve ter estomatologista no meio de um hospital tentando conseguir fotos, tentando conseguir informação clínica para tentar publicar alguma coisa e mostrar para a comunidade que isso tem acontecido. Vou mostrar e esses dois pacientes aí, os primeiros, são pacientes que estão com suspeita, né? Não estão com um caso confirmado, são pacientes que mandaram a foto para ela para fazer o diagnóstico. O diagnóstico. E, na verdade, sim, estão com suspeita, mas podem ser, né? Que sim. suspeita na data da publicação do artigo. Por exemplo, hoje eles já podem estar com o diagnóstico na mão de positivo ou negativo. Mas como eles tiveram muito contato com a família, tem o primeiro que teve a esposa e tudo mais, a gente... E tiveram outros sintomas também, né, Sim, que levam outros sintomas. Ao Covid, então a gente acredita que seja um Covid positivo mesmo. A gente só não tem certeza que a lesão é decorrente da Covid-19. E agora, esse caso agora já é confirmado, né, Anderson? Esse caso é um caso que já tem resultado definitivo mesmo. Definitivo. E esse já é um caso mais florido. A gente fala florido quando o paciente tem um monte de aspectos, sintomatologia, sinais e tudo mais. Então, a paciente tinha uma dor forte na língua, começou com essa dor muito forte, bolha no lábio, na mucosa interna do lábio, gengivite descamativa, lesão em pele. Olha, um quadro complexo aí se a gente pensar de doença autoimune, né, que tem manifestação mucocutânea. E aí, depois, na verdade, ela tem um histórico um pouco maior, que eu não vou abordar totalmente aqui, que é de idas e vindas para o hospital, onde ela teve um diagnóstico primeiro e depois que ela manifestou essas lesões bucais. Então, diante dessa manifestação de lesão bucal, o médico achou por bem fazer uma biópsia, seguida de exame histopatológico, e mostrou aí achados sugestivos de infecção viral, mas muito aí inespecífico, tá, gente? Muito inespecífico. Até na pele também foi realizada a biópsia, que o patologista descreveu como semelhante a uma urticária. E realmente, clínica, um dos fatores clínicos que a gente descreve são lesões semelhantes à urticária. Tá? E essa paciente já foi tratada aí com tratamento um pouco mais amplo, envolvendo antibiótico, corticosteroide e drogas antivirais. Lá na Europa, eles, além da hidroxicloroquina, eles também estão usando o ritonavir e o lopinavir, usaram para tratar essa paciente. Com relação às manifestações bucais, foi usado ácido hialurônico, que a gente não usa no Brasil, praticamente, no Brasil não, desculpa, a gente como filosofia, eu estou dizendo eu e o Darcy, onde a gente ensina, não usa isso, bochecho com clorexidina sim, e a prednisolona, 30 mg por dia. Pessoal, só fazer um adendo aqui para vocês, eu não sei se vocês sabem dessa questão, mas a clorexidina e a hidroxicloroquina, elas vão ter uma função, não é antiviral, ela não vai matar o vírus, mas ela vai ajudar o nosso sistema, elas vão atuar, no fim, como imunossupressor. Então, por que a cloroquina ela pode ser útil nesse caso? Porque o paciente, quando ele está com uma infecção pulmonar muito grave, e a infecção leva a uma inflamação
que a gente sabe, se for pensar lá do aprendizado de patologia geral, a inflamação de uma série de mediadores químicos, que uma inflamação gera uma inflamação, então ela tem que ser modulada. Então, quando essa inflamação é modulada, a gente dá condições para esse paciente ou para esse pulmão se recuperar. Então, a hidroxicloroquina, ela atua dessa forma também, tá bom? Mas é em todo caso? Não, até porque senão a gente não, já sabe, ou melhor, não coloca ainda a hidroxicloroquina como 100% disso. Tem casos que não melhoram absolutamente nada, tanto que o paciente vai a óbito, tá? Mas ela ainda é utilizada e ainda tem sido muito estudada. E aqui, a prednisona, 30 mg por dia, foi utilizada para diminuir as lesões bucais. E a paciente melhorou aí depois de 3 dias e está nesse momento, né, que é o que é falado no paper, se recuperando em casa. Então seria legal a gente ver os casos dela aí. Olha que interessante. A paciente tem uma alteração inteira na pele, na região de costas, e essa alteração é muito observada também em um atlas que foi publicado pelo um autor que chama Casas. Eu vou mostrar 2 casos desse atlas, são 2 casos do atlas todo. Tem muita lesão em pele, mão, pé, criança, axila, região de rosto, de face, de tudo. E são muito lesões parecidas com essa mulher. Esse atlas é basicamente um atlas, não tem uma história grande do paciente ali. E no lábio, essa paciente desenvolveu algumas bolhas. Tanto que no lábio eles até falam no artigo de semelhante a um eritema multiforme, né? Que na verdade a gente nem acha, né, Darcy? É diferente dos eritemas multiformes que a gente tem visto aqui, né? Não, é uma manifestação diferente, né? No artigo também fala dessa questão de gengivite descamativa que você falou já, só que não tem uma imagem, né, para a gente, né, falar e discutir mais a respeito da gengivite descamativa, porque quando a gente pensou, né, nessa questão de gengivite descamativa, lesões em lábio, realmente, né, a gente começa a pensar mais em alguma coisa parecida ou pensando em alguma doença autoimune, mas essa foto aí ficou um pouco, né, pra gente não ficou muito claro dessa hipótese de eritema. Sim, e aí essa paciente foi tratada e está se recuperando muito bem. E aí os outros 2 casos que a gente quer mostrar são esses casos, ele até chama como enantema, a gente até gosta de falar como petequia, que é o caso do Casas et al. Esse é um atlas que eu falei para vocês, que são vários casos, e a gente pode encaminhar ele para vocês também. Então tem esse caso, vocês veem aí petequias no palato, até na região de gengiva. Esse paciente tem tanto em gengiva vestibular, dá para ver um pouco aí quando ele segurando o lábio, em lábio. Até o Darcy chama a questão dele puxar o lábio sem luva. De repente, até ele mandou essa foto para o cara poder publicar, né? Para vocês verem como é difícil o acesso desses pacientes. E eu vejo assim, por que será que aqui no Brasil ainda a gente não publicou nenhum artigo? E eu digo assim, as pessoas que estão no hospital tendo acesso a esses pacientes, porque às vezes eles não estão com acesso da mucosa bucal desses casos, né? Então é uma situação um pouco complexa. E o outro caso seguinte, na verdade são mais 2 casos. O primeiro caso, a gente até tem um pouco de dificuldade de ver, mas a gente considera como uma lesão lá no fundo, avermelhada, tá? Para vocês deve ficar mais difícil ainda, mas no palato dessa outra paciente a gente vê também algumas petequias que são descritas como enantemas, tá? Então esse já é um outro autor, o Casas e colaboradores. Então, para resumir aqui, gente, para não ficar um negócio muito virtual, eu vou falar desde o começo. Manifestação bucal mais frequente e que provavelmente exista: perca de paladar. Outras manifestações que estão sendo estudadas, descritas aqui por esses 2 autores: úlceras localizadas em palato, que podem se coalescer e muito doloridas, bolhas em algumas regiões, aqui nesse caso em lábio, gengivite descamativa, tá? E presença de petequias no palato. Essas são algumas manifestações bucais que podem, lembra até do meu vídeo de divulgação da live, podem estar relacionadas com a Covid-19. Tá bom, pessoal? Até se quiser fazer um adendo aí, Darção, para a gente ir em frente. Isso falar é importante, porque, né, a gente não está falando nada de definitivo, a gente está falando de uma coisa, achados muito preliminares. Aqui no Brasil, você bem lembrou dessa questão
do acesso ao paciente. E também tem outra coisa, a gente está um pouco atrasado em relação ao número de infecções ou início de infecção quando compara a Europa. Por isso que eles provavelmente tenham esse acesso um pouco maior, né? Eles tiveram mais casos já e estão adiantados em relação ao começo da pandemia, tudo isso eu acho que também faz um pouco de diferença. E ela mesma, esses 2 primeiros casos, foram casos que ela não teve nem contato com o paciente, foram fotos, né, que os pacientes enviaram. Então, Sim, sim. são casos em que os achados são muito preliminares mesmo. Mas tudo que você colocou como resumo é o que a gente viu nesses artigos mesmo, como os achados bucais ou as manifestações bucais desse atlas e desse artigo que mostra esses 3 casos, né? E o que é mais significativo, como você falou, é a perda do paladar, né? Isso já está descrito não em um artigo, mas em muitos artigos, então talvez essa seja a manifestação mais importante, né? E a mais conhecida até o momento em relação ao Covid. E até foi solicitado para que colocassem como sintoma do Covid, né, perca de paladar e de olfato, e está no site da Organização Mundial de Saúde. Sim. Como uma das manifestações. Não que seja a sumidade, tá, gente? Até porque a gente se baseia muito em artigo científico. E também, pessoal, a gente tem que entender que os artigos científicos, eu falo isso como do outro lado, né, como cientista também, que às vezes aquele resultado naquele dado momento é interessante, mas depois de 3 anos ele pode não ser mais interessante ou usar de subsídio para que novas pesquisas sejam realizadas, tá? Eu já publiquei alguns artigos na área da odontologia, falando assim, uma situação, nem é minha área muito hoje, mas eu publiquei com relação ao PRP, que hoje nem é tão utilizado mais, hoje a gente fala mais em PRF, enfim, é só para vocês entenderem como o contexto da ciência pode mudar. E aqui na patologia não é diferente. E usando aí até a palavra do Darcy, eu acho que realmente é isso. Manifestações, até o título poderia ser, né, são manifestações bucais preliminares, né, da Covid-19. Ou colocar uma interrogação, né? Será que são ou uma coincidência de manifestação também? Sim. Como é que a gente está de tempo aí, Nerson? Mais ou menos? Temos mais 13 minutos. 13? Então vamos correr aí que eu acabo falando muito. Então, pessoal, a outra ideia interessante é a questão da manifestação. Isso aqui eu vou passar rápido, né? Mas só o que eu acho legal falar desse slide é um outro artigo do Vaire e colaboradores. Ele fala que os pacientes que mantém. Isso também não é um dado exatamente concreto, tá, pessoal? Às vezes eu estou falando para a gente aqui na live que tem também a Covid-19 vai ficar preocupado com isso. É só um dado preliminar, que pacientes que se mantêm com ausência de gosto, paladar e olfato por mais de 10 dias têm um risco maior, que é 2,4 vezes maior, de desenvolver aí uma alteração pulmonar. E outro detalhe interessante, que pode ser, será que essa alteração olfatória e paladar é um dos primeiros sinais da Covid-19? Esses autores sugerem que se esse paciente não for um paciente com histórico de rinite, não ter obstrução nasal e começar a manifestar ausência de paladar, ausência de gosto, é interessante que procure o hospital, porque ele pode ser um sinal preliminar, precoce da doença. Isso aí que é o interessante quando a gente fala em doenças, e ontem a gente deu aula para os alunos de lesões cancerizáveis, que a gente tem uma oportunidade de fazer um diagnóstico do câncer bucal. Por quê? Porque a gente consegue diagnosticar a paciente ali como uma lesão inicial, por exemplo, uma leucoplasia, antes de virar um carcinoma. Tá? Então, será que a gente consegue fazer um diagnóstico antes do paciente manifestar e já começar um tratamento? Então, olha que interessante isso. Vamos em frente, Darção? Para a gente finalizar. E aqui em relação ao acometimento da glândula salivar, né? Aqui é bem interessante que é aquilo que eu falei no começo. O vírus está na saliva. Ele está presente na saliva. Se ele está na saliva, ele provavelmente também está na glândula, porque ele tem essa ligação com essa enzima, né? Enzima conversora de angiotensina AC2. E aí, até nesse artigo, vocês vão ver os órgãos que ele se liga mais,
que é intestino, aí tem pulmão, enfim, por isso que vem sendo descrito que o vírus causa lesão em uma série de órgãos. Uma vez que ele é expresso nessas glândulas, será que ele causa uma lesão? Então, o paciente ele pode manifestar uma cialodenite aguda, onde ele vai começar a ter dor, inchaço, desconforto, e aí ele tem uma condição diretamente relacionada ali com a Covid-19. Ou não, ele não tem alteração nenhuma, é curado, passa pelo período de isolamento, 14 dias, 21 dias, e aí ele começa a manifestar um sintoma de xerostomia, hipossalivação. Será que esse vírus teve uma capacidade de destruir ou invadir ali a glândula e causar uma cialodenite crônica nesse momento? Então é outro detalhe aí que a gente também não tem certeza do que está acontecendo. Tá? Se E esse artigo é bem bacana porque ele já coloca, né, as possibilidades, né? Primeiro que esse estudo foi feito em animais, né? Então ele foi em macacos e encontrou, né, essa possibilidade de lesões em glândula salivar e em ductos de glândula salivar. E aí ele coloca todas essas possibilidades. Como no pulmão tem esse quadro inflamatório importante, né, que é a maior... O sinal de maior gravidade nesses pacientes de Covid, ele já coloca essa possibilidade de progressão em relação à glândula salivar. Será que ele vai causar essa cialadenite que você falou? Se causar, vai ser só aguda ou vai ser alguma coisa crônica com uma destruição em fibrose da glândula e que essa fibrose vai provocar tudo o que você falou, né? Hipossalivação, xerostomia, cialadenite crônica e até a possibilidade, por exemplo, de formação de cálculo, porque, né, se causa uma diminuição na questão da luz do ducto salivar, por fibrose, vai fazer com que os sais de cálcio começam a acumular de forma mais facilitada e, consequentemente, formação de cálculo. Então, ele já dá uma possibilidade desses desdobramentos do acometimento da glândula salivar. A gente não sabe ainda, nem o autor sabe, ele coloca um monte de perguntas, de possibilidades, né, que podem acontecer no final. Mas isso já é legal, porque é baseado em estudos experimentais, né, baseado realmente na observação dessa questão de afecção na glândula salivar e na região de ducto de glândula salivar. Então, vamos em frente, Nerson? Boa. O outro artigo é só para mostrar para vocês com relação a uma coincidência, tá? Não que a Covid tenha a ver com câncer, que não tem nada a ver absolutamente, mas um paciente que foi feito cirurgia ele teve um câncer de língua, carcinoma de língua, e foi diagnosticado posteriormente com a Covid-19. E aí eles verificaram, foi o primeiro caso até, que o vírus está presente na lâmina processada, ou melhor, no material que vai ser processado. Então, isso aqui, na verdade, é só um adendo para os patologistas aí que trabalham com material processado de pacientes com a Covid-19 que podem se contaminar no processo, tá, gente? E aqui ele só deixa um detalhe, eu até coloquei aqui em cima, que como faz até de relação com o que a gente estava falando anteriormente, como manifesta em glândula, será que essa glândula aí é um reservatório passivo ou é ativo do vírus? É outra coisa que a gente tem que estudar ainda, tá? Então, e interessante desse artigo que o que aconteceu? Ele encontrou, né, na espécime do carcinoma, encontrou na glândula submandibular que foi removida durante a cirurgia, mas não encontrou no linfonodo. Né? Então esse é um dado importante desse artigo que a gente observou que no linfonodo, por exemplo, que é um tecido, né, de defesa, não foi encontrado fragmentos do vírus, do Covid. Então vamos adiante, só para eu ter uma noção de tempo para eu finalizar, Darção? Mais 6 minutos. 6 minutos. Então, pessoal, antes de falar desse último slide, resumindo então manifestação bucal da Covid-19, que é que foi o título dessa apresentação, e eu acho que a gente vai fazer no futuro aí mais uma ou outra apresentação para vocês. Perda de paladar, tá? Que é um sintoma. Como sinal, lesões em palato, úlceras em palato, gengivite descamativa, bolha em lábio. Petequias em palato também. Possível alteração em glândula salivar, causando aí uma cialadenite aguda ou crônica.
Tá? Então, esse aí a gente fecha essas condições. Esqueci de alguma, Darção? Não, é só um adendo em relação à perda do paladar, porque como acontece perda do olfato, eles não sabem se é uma perda em relação à ação mesmo da papila gustativa, né? Ou se Sim. essa perda do olfato ela vai interferir nessa questão do paladar. Então, como pode afetar a glândula salivar, pode afetar a função salivar, também não se sabe, né? Se essa já está afetando a glândula salivar e já está acontecendo essa perda do paladar. Não se sabe a etiopatogenia dessa perda do paladar, né? Ainda, né? Sim, sim. Show. Bem colocado. Então, pessoal, o que a gente tem agora? Procurando os pesquisadores vacina, para a gente realmente ficar protegido contra o vírus, que ainda não tem. Sistemas diagnósticos rápidos, até para a gente fazer uma triagem, quem tem, quem não tem. De repente, isso pode ser usado até para diminuir o isolamento social, tá? Modalidade de tratamento, cada vez mais a gente está batendo na tecla e procurando um tratamento mais eficaz para a doença que ainda não tem um protocolo de tratamento padrão que a gente vai usar e que nós fiquemos aí, vai chegar uma hora que a gente espera, né, que tenhamos anticorpos para combater naturalmente essa doença. E com relação ao oral, eu gostaria de deixar aí 2 pulguinhas atrás da orelha de vocês. Será que essas lesões realmente existem? Elas são lesões precoces, que se o paciente tiver, ele possivelmente vai desenvolver a COVID com maior ou menor grau? Ou esquece tudo que a gente falou aqui, essas lesões são somente coincidências com o aspecto do paciente. Pode acontecer, e eu falei isso algumas vezes aqui. Será que essas lesões são preditivas, como a gente abordou da questão do paladar? O paciente que fica aí com ausência de paladar por 10 dias pode concomitar aí para uma lesão maior, mais grave de pulmonar ou uma pneumonia? Então a gente ainda não tem essa resposta, tá? Darcião, para finalizar, quanto tem mais ou menos? Mais 4 minutos aí. Tá. Pessoal, aqui eu gostaria só de mostrar para vocês rapidamente, que é um trabalho que eu publiquei no mês passado. Então, eu trabalho com técnicas de biópsia óptica, então a gente, com uma pequena quantidade de saliva, sangue, suave, a gente vai usar muito suave aqui, a gente faz o diagnóstico rápido do paciente, em tempo real, assim. Então, aqui foi uma letter, onde eu propus que isso poderia ser viável, a gente publicou nessa revista aí, que é a Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, e depois a gente partiu para a submissão do Comitê de Ética. Hoje nós temos o Comitê de Ética aprovado, tá? Junto com um grupo da Federal do Espírito Santo, e aí nós estamos terminando os trâmites burocráticos para começar a coleta, porque sempre quando se fala em Covid, as coisas são mais morosas, não é simples assim, tenho essa ideia e vou lá coletar e fazer meu trabalho. Então, assim, eu como pesquisador estou tentando atuar também utilizando as coisas que eu já venho pesquisando há 15 anos com relação ao câncer bucal e doenças sistêmicas, tá? Darcião, passa o outro slide só para eles anotarem o nosso... Pessoal, eu já agradeço a atenção de vocês. Desculpa falar rápido assim, mas se eu não falasse não ia ter jeito. Deve ter 2 minutos aí. Por favor, tirem foto desse slide. E quem quiser todo o jornal, todos os artigos, não adianta mandar e-mail, porque vai ficar muito ruim eu responder e-mail por e-mail, tá? E anexar. Então, se vocês mandarem WhatsApp ou aqui no Instagram mesmo, tem o nosso Instagram, o Instagram da Secar Estomatologia, que é uma equipe minha do Darcio, tá bom? E eu agradeço muito a participação de vocês. Agradeço de novo os alunos de longe que a gente nem conhece, que as professoras substituíram a aula para colocar a aula nossa. Agradeço também a nossa coordenadora. Professor Felipe. Primeiro a nossa coordenadora, a professora Bianca, que permitiu que os professores fizessem isso. E eu sei aqui que o Felipe está participando, a professora Miriam também. Colocaram os alunos para assistir, até pediram um relatório aí que eu estou sabendo. Então, muito obrigado mesmo. A gente espera de coração que a gente tenha sido informativo e que tenha acrescentado um pouquinho mais no conhecimento de vocês sobre essa doença. Tá, pessoal? E vamos torcer aí junto para que não fiquemos falando só de doença, mas que isso passe aí o mais rápido possível e vá embora logo e que Deus nos abençoe a nossa família e fiquemos todos protegidos disso daí. Tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. Lembrando que essa live não vai ficar gravada, tá, gente? A gente pode ser que faça uma nova live, mas essa live, quem assistiu, né, Darcião? Não, é verdade. Então, queria agradecer a galera do CD Concursos, os professores, os amigos
todo mundo que veio assistir. Lembrando que são manifestações que a gente encontrou de artigos super ultra recentes, né? Então, muito obrigado, galera, por acompanhar a gente. Um bom fim de quinta-feira e estamos indo porque tem 8 segundos para terminar. Um Um abraço, abraço. pessoal. Até mais.